Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agora para escutar a Tua palavra. Prepara os nossos corações para recebê-la, Senhor. Nós queremos amar a Tua palavra e aquilo que o Senhor deseja nos comunicar esta manhã, Senhor. Abre os nossos corações, o nosso entendimento. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada o irmão Rodrigo falou sobre a mesa do Senhor como sendo uma ordenança. E ele falou que, no intuito de encorajar os irmãos a não faltarem nas reuniões da mesa, animou os irmãos a importância, como isso é uma ordem do Senhor, como nós devemos nos examinar a nós mesmos e então comer, né, do corpo e beber do sangue do Senhor. De maneira geral, a linha foi essa, de nos encorajar, de nos incentivar e mostrando o aspecto de que é uma ordenança do Senhor. O Senhor ordenou para nós que nós fizéssemos isso em memória dele. Na reunião retrasada, eu falei sobre derramar, é um dia para nós derramarmos perfumes preparados ao Senhor. Nós podemos observar a mesa do Senhor e este assunto de diversos aspectos. Ele é o nosso privilégio, é um privilégio para nós partirmos o pão. Ele é uma ordenança do Senhor, então ele é uma responsabilidade. Nós temos que cumprir, nós temos que ter compromisso. Então, há vários ângulos que a gente pode olhar isso. Privilégio, ordenança. Nós podemos observar pelo ângulo como que deve ser feito isso. E aí nós aprendemos da palavra do Senhor em Atos 20, versículo 7, que no primeiro dia da semana eles partiam o pão. Então todos esses aspectos podem ser observados, né? Outro aspecto que pode ser observado: quem pode participar da mesa do Senhor? Ela exige da Assembleia uma responsabilidade com relação à pureza, em não contaminar a mesa do Senhor, em não partir o pão com qualquer um, porque a mesa é de quem? É a mesa do Senhor. Nós somos apenas mordomos, né? Nós não somos o dono. E nós deveríamos tomar muito mais cuidado com aquilo que não é nosso, inclusive. Quando nos é dado uma responsabilidade, nós devemos tomar muito cuidado por aquilo. E o Senhor nos deu essa responsabilidade para cuidar da mesa do Senhor. Então, irmãos, e todas estas coisas, me parece que todos aqui sabem, porque nós já estudamos muitas vezes estas coisas. Nós já estudamos muitas vezes como deve ser observado. Até questões do aspecto prático. A mesa do Senhor é lugar de ensino? Todo mundo vai dizer, não, não é lugar de ensino. A mesa do Senhor é o quê? A mesa do Senhor é o momento em que o seu povo se reúne em volta única e exclusivamente dele. O Senhor disse, fazer isto em memória de mim. Quando você sai da sua casa, no domingo, de manhã, dirigindo-se para o partir do pão, onde deve estar o seu único pensamento? Onde deve estar o seu coração? Se no sábado você pode sair da sua casa pensando e desejando, Senhor, abre a tua palavra e fala comigo, Senhor. Unge o irmão que vai falar, porque nós precisamos ouvir a tua palavra e eu preciso receber a tua palavra. Eu preciso ser lavado pela tua palavra. Fala comigo. Assim vocês devem sair de casa no sábado. Mas no domingo pela manhã, no primeiro momento, você sai de casa falando, Senhor, eu vou ao teu encontro. E neste momento eu quero vê-lo e adorá-lo, admirá-lo. Imagina, irmãos, eu fiz este pensamento, essa reflexão no começo da reunião, quando abrimos a reunião. Imagina que o Senhor estivesse presencialmente aqui. Presencialmente. Que tipo de postura, reverência,
admiração nós estaríamos? Alguém se levantaria para ensinar com o Senhor estando presente aqui? Quem teria coragem de tomar a palavra e falar, vou ensinar? A mesa do Senhor é isso, Ele está presente aqui, servindo a mesa. E nós não vamos ensinar, e quem seria descuidado para fazer uma oração mecânica, só jogando palavras ao ar, se Ele estivesse aqui, presencialmente? Quem faria isso? Ou será que nós não estaríamos em completo silêncio e admiração? E as únicas palavras que nós falaríamos seriam de adoração e louvor ao que Ele fez por nós. Render toda a gratidão e adoração a Ele. Isso é a mesa do Senhor. É esse o Espírito, é essa a condição. Então, irmãos, nós sabemos que é uma ordenança do Senhor, nós sabemos como devemos estar, nós sabemos que ela tem que ser feita todo primeiro dia da semana, é isso que os irmãos faziam e nós temos que fazer isso. Muito bem. E aí alguém pode falar, não, mas tudo isso eu tenho observado, eu sempre venho. Eu sempre estou aqui no primeiro dia da semana, eu sei que não é para ensinar, eu não ensino. Eu até entendi que eu não posso ficar lendo textos aleatórios na mesa do Senhor, porque eu já aprendi que na mesa do Senhor, se está sendo tomada uma direção, indo por uma linha, quer dizer que algum aspecto do Senhor, alguma meditação a respeito disso deve ser feita. Eu tenho que ver os textos que condizem com isso e adorar ao Senhor desta maneira. Quando eu estou lendo textos, eu não estou lendo textos para ensinar a outros alguma coisa, eu estou lendo textos para exaltar a pessoa do Senhor. Eu não estou aqui me importando com o que os outros estão pensando ou fazendo, eu estou me importando com Ele. Ele é o meu único. Muito bem, tudo isso eu tenho feito. Este é o tema da minha mensagem, inclusive. Tenho observado o que me falta ainda. Tenho observado o que me falta ainda. E essa é uma pergunta que cada um deve fazer a si mesmo. Eu venho aqui, todo domingo eu estou aqui, né? Eu já entendi como é que funciona, já entendi o movimento da reunião, o que é para fazer, o que não é para fazer. Tenho observado o que me falta ainda. Mas essa pergunta foi feita em Mateus 19, versículo 20, claro que não relacionada à mesa do Senhor, mas nós estamos extraindo daí o nosso tema, porque esta pergunta me chamou a atenção enquanto eu lia e meditava. Esse é o encontro do jovem rico com o Senhor, e o jovem rico pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O Senhor diz para ele obedecer os mandamentos. E o Rodrigo falou na semana passada que a mesa do Senhor é uma ordenança, é um mandamento. E aí o jovem rico diz assim no versículo 20, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Os mandamentos que o Senhor falou para ele, no versículo 18, o Senhor disse, ele respondeu, quais? Quais mandamentos ele tinha que guardar? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor colocou todos esses mandamentos diante do jovem e ele disse, tudo tenho observado. A primeira parte da resposta dele é falsa. Quem consegue observar todas estas coisas? Quando Paulo vai escrever a respeito da lei, ele diz, a lei faz com que o pecado seja avultado, seja aumentado, porque o homem não consegue cumprir isso. Mas aquele homem, ele era orgulhoso. Ele achava que tudo ele estava observando. E o Senhor... E aí ele fez uma pergunta, mas a pergunta dele é assim, Senhor, tudo eu tenho observado, já está tudo certo comigo. Não me falta nada, mas ele perguntou, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Ele perguntou, não querendo saber uma resposta. Ele perguntou, para que ele já está aprovado, ele guarda isso desde a sua mocidade. Tudo isso eu guardo, eu sou muito fiel. Então eu venho aqui no partir do pão,
Eu canto junto com meus irmãos, eu oro, eu observo, eu guardo. Eu não sou como os outros não, que chama qualquer um para vir na reunião. Não, eu entendi. Eu entendi. Tudo isso eu observo corretamente. O que me falta ainda? Aí o Senhor disse assim para ele. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O jovem respondeu ao Senhor: tudo isso tenho observado. Mas, na verdade, quando o Senhor faz um chamado um pouco mais desafiador, para provar exatamente o que tinha dentro do coração daquele homem, ele percebeu que não eram os mandamentos que ele observava, eram as suas riquezas, eram as suas propriedades, eram as coisas que ele amava. E por mais que exteriormente aquele homem poderia parecer um homem religioso, no seu coração, todas aquelas coisas que ele fazia, os mandamentos que ele cumpria, na verdade, era tudo por aparência. Porque o que realmente estava dentro do coração dele, o que realmente ele amava, eram suas propriedades. Tá, irmão? Todo esse raciocínio que você está fazendo, o que isso tem a ver com a mesa do Senhor, o partir do pão? Porque nós podemos observar tudo isso. Nós podemos observar a mesa do Senhor e cumprir tudo certinho externamente, como aquele jovem falou que fazia. Mas no profundo do nosso coração, outras coisas estarem ocupando. Ele ficou triste porque ele tinha muitas propriedades. E nós podemos... Porque o que foi pedido a ele foi: vem e me segue. Vem e esteja comigo. Mas o seu coração não estava no Senhor. Assim nós podemos cumprir a mesa do Senhor com o coração distante dele. Com o coração com falta de amor. A pergunta é: tenho observado? O que me falta ainda? Irmão, o que nos falta? O que nos falta na mesa do Senhor? Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículo 21. Você está pensando nessa pergunta, irmão? Isso sonda o seu coração? Você pode dizer como o jovem rico: tudo tenho observado? Ou com frequência, se você é sincero e honesto, você vai dizer: Senhor, meu amor por ti é tão fraco. Senhor, eu tenho observado, mas às vezes eu estou aqui e minha mente não está aqui. Às vezes eu estou aqui cantando, mas as palavras saem da minha boca, mas o meu coração está vazio, seco e indiferente. Filipenses 2, versículo 21, diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Essa passagem aqui, Paulo está dizendo que ele não tinha ninguém para enviar para aquele lugar que cuidasse dos interesses de Cristo, a não ser Timóteo. Veja o versículo 20. Aliás, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Nos tempos de Paulo, irmãos, ainda quando tudo era muito novo ainda, e nós temos a tendência de olhar e falar: nossa, naquele tempo tudo era perfeito, as coisas aconteciam. Não, naquele tempo já haviam problemas. Paulo, quando precisava enviar algum irmão para cuidar dos interesses de uma outra assembleia, ele dizia: eu não tenho mais ninguém que cuide sinceramente destes interesses, a não ser Timóteo. Eu não tenho ninguém mais que eu possa contar, porque todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Assim nós podemos olhar para a mesa do Senhor, irmãos, para esta ordenança, para este privilégio, e olhar: mas por que tanto descaso com a mesa do Senhor? Mas por que alguns nem sequer acham importante vir e manter frequência nesta mesa do Senhor?
E porque, mesmo vindo, às vezes o nosso coração está tão frio e tão distante? Porque eles buscam o que é do seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. Mas isso não deve nos fazer pensar profundamente em que tipo de vida temos vivido para o Senhor. Mas eu não quero colocar peso sobre o coração de ninguém, mas essa reflexão eu faço e fiz acerca de mim mesmo. Veja, há momentos, irmãos, em que quando eu vou pregar eu falo doutrinariamente, com um ensino longo, e há momentos em que simplesmente o que o Senhor quer fazer com que a gente pense é uma análise profunda e séria do nosso coração e do nosso relacionamento com Ele. E é isso. Fazer isso em memória de mim. Sabe o que significa fazer isso em memória de mim? É basicamente como se eles estivessem dizendo: tragam à sua mente a minha pessoa cheia de afeto. Façam isso para mim. Mas ele diz: cada um cuida do que é seu, do seu próprio interesse e não do que é de Cristo Jesus. A mesa do Senhor, ela é só o interesse de Cristo Jesus. Nada mais aqui. É o interesse dele. Ele instituiu isso para que nós viéssemos aqui e o adorássemos. E fizéssemos isso em sua memória, em sua pessoa. Aí você pensa, poxa, Paulo só tinha Timóteo para enviar para Filipe, não tinha mais ninguém que tinha interesse pelas coisas do Senhor. E aí nós olhamos para os nossos dias, irmãos, e temos que nos envergonhar e falar: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Onde está o interesse genuíno pelas tuas coisas, Senhor? Onde está o amor verdadeiro pelas tuas coisas, Senhor? Porque quando nós fazemos as coisas para o Senhor, é como se nós fôssemos empurrados a fazer por obrigação. Onde está, Senhor, o amor por Ti? Onde está, Senhor, a meditação? Por que nosso coração é tão seco e indiferente? Como nós podemos participar disso indiferentes? Como? O que acontece, Senhor? Qual é o problema do nosso coração? O problema são os outros interesses. Os outros interesses é que roubaram o lugar de Cristo. Os outros interesses. Tudo isso tenho observado. O que me falta? Ah, mas ele se entristeceu porque possuía muitas propriedades. Porque eu não sinto prazer no Senhor, em sua mesa, em suas coisas, porque eu tenho outros interesses. Eu tenho observado outras propriedades. Outras coisas chamam mais a atenção dos meus olhos do que o próprio Senhor. E então, irmão, você pode observar. Você pode, irmão, cantar. Você pode ler um texto que você conhece. Você pode falar: ah, está sendo falado disso, eu vou procurar este texto que eu conheço e vou ler este texto. Você pode fazer isso. Mas o Senhor diz: onde está o teu amor? Onde está o teu amor ao fazer estas coisas? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que vale ao Senhor isso? E quando o Senhor quer provar a realidade de um homem, ele não observa apenas seus atos externos. Porque para isso é fácil ser agradável diante dos homens. É fácil parecer espiritual diante dos homens. E eu falo isso, irmãos, não como sendo melhor, mas com tristeza pelo estado do meu próprio coração diante das coisas santas do Senhor. Quando nós chegamos aqui na mesa do Senhor, já com o coração tão cheio, tão atribulado com outros pensamentos, com outras coisas, estamos aqui. O que menos importa para nós é o Senhor. Nós só estamos aqui. Isso é triste. Isso é triste. Se eu dissesse para você que existe uma igreja, não é o nosso caso, tá, irmãos? Está longe de ser o nosso caso. Que tudo que eles fazem está sendo feito corretamente.
eles... Até todo mundo está presente, quase ninguém falta. Eles provam aquelas doutrinas falsas e as recusam, dizem não, isso não. Eles trabalham muito para o Senhor. Você diria, poxa, que maravilha essa igreja, hein? Todo mundo está presente. Eles trabalham muito para o Senhor. Eles estudam muito a palavra, eles provam o que é falso e eles deixam de lado. E se eu dissesse para o Senhor, para vocês, que para o Senhor esta igreja existiu, e quando Ele viu, Ele disse, tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês fazem muitas coisas. Vocês têm a reunião de oração, vocês têm a reunião das irmãs, vocês têm as reuniões dos varões, vocês têm as reuniões de sábado, vocês têm a reunião de domingo. Tenho porém contra ti. Onde está o que é meu? O meu amor. De que me adianta que façais várias coisas, quando procuro realidade e amor não as encontro? Essa é a palavra do Senhor. Vamos lá em Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmão, isso é lindo, não é, irmão? Aqueles irmãos trabalhavam. Aquele ali não é apóstolo, não. Aquilo ali é falso. Eu conheço a palavra, aquilo é falso. Provas, eles suportavam por causa do nome do Senhor. Aflições, dificuldades, eles suportavam. Tudo isso é lindo e é verdadeiro. O Senhor, aqui Ele louva Éfeso por isso. Ele está elogiando. Mas Ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É como se Ele dissesse, tudo isso que vocês fazem é muito bonito. Mas o que eu mais quero é o amor. E eu não encontro em vocês isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Oh, irmãos, eu não quero me alongar hoje, não. Essa é a direção que nós temos seguido hoje. O que me falta ainda? E a resposta é amor, interesse. O irmão, semana passada, encorajou os irmãos a não faltarem nas reuniões, entenderem que é a ordenança do Senhor. Suponhamos, não é o caso também no nosso meio, para nossa vergonha, mas suponhamos que aquilo fosse levado a sério por todos os que ouviram. Suponhamos que e todos começassem a vir para as reuniões. Ainda assim, irmãos, faltaria o primordial, que é o amor. Não é legalismo que resolve as coisas, não é imposição. Aqui nós temos irmãos que, antes de aqui reunirem, congregaram em um local em que tudo era impositivo. Tudo era feito por medo de um homem que exigia que se fosse feito. E pasmem, tudo era feito. Tudo era feito, tudo era cumprido. Por quê? Por medo e por causa de um homem. Mas quando sai a restrição e a lei imposta por um homem e sobra só o Senhor e o amor, o que vocês têm que fazer agora é para o Senhor e por amor. Liberdade. O que acontece, irmãos? Nosso coração é exposto e nós vemos que nosso amor não está no Senhor. Então, irmãos, o que eu quero fazer com que a gente pense hoje de maneira breve, eu já vou encerrar, inclusive, eu posso observar todas as coisas para o Senhor, mas se me faltar amor, nada do que eu tenho feito tem valido ao Senhor. Ah, irmão, mas então se não tiver amor, é melhor eu não vir? Não, é melhor você vir. É melhor você vir.
É melhor você esmurrar o seu próprio corpo. Mas é necessário que você saiba e sempre se julgue assim. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa amá-lo mais. Senhor, tira as prioridades erradas da minha vida, Senhor. Senhor, eu não quero ser daquele que busca os meus próprios interesses e não o que é do Senhor. Eu não quero, Senhor. Irmão, sonde o seu coração, as atitudes da sua vida. Aquilo que você coloca seu interesse. Aquilo que você coloca seu interesse, como você age, irmão? Veja um homem que está interessado em saber de alguma coisa, em fazer alguma coisa com excelência. Ele vai procurar um curso. E ele vai estudar com afinco aquilo, porque aquilo é de seu interesse. É seu interesse fazer aquilo. Então ele se dedica por horas a ouvir alguém que sabe, para fazer aquele curso, para que depois ele faça aquilo com excelência. Porque aquilo vai lhe dar retorno. É em seu interesse. A mesa do Senhor, você pode dizer, mas eu não tenho muito retorno com isso. Na verdade, nós temos todo o retorno com isso. Tudo nós temos com relação a isso. O que mostra que nós nos dedicamos pouco, ou nos devotamos pouco à palavra, ou amar ao Senhor, é que não está nisso o nosso interesse. Não está nisso o nosso interesse. Nós não temos amor por isso. Poxa, veja com relação não só à mesa do Senhor, mas a tudo que se refere ao Senhor. Há um estudo bíblico. E eu sei, irmãos, que na maioria dos casos, palavras que são mais de ensino chamam menos a nossa atenção. Na maioria dos casos é assim. Chamam menos a nossa atenção. Exposições doutrinárias, minúcias do texto, chamam pouco a nossa atenção. Mas isso fala da nossa falta de amor pelo Senhor. E eu vou explicar por quê. Imagina que uma pessoa está construindo uma casa, certo? Aí ela chama você para ir lá. E ela diz assim, tá tudo lá ainda, não tá feito. Tá meio que levantadinho as coisas, tijolinho, fala, aqui vai ser aqui vai ser o quarto, aqui eu vou colocar isso, aqui eu vou colocar aquilo outro. Aí você fala para a pessoa, mas eu nem vou morar aí nessa casa, eu nem tenho interesse nisso, eu não quero saber do que você está falando para mim. Você faria isso com a pessoa? Que te chamou, que visitou, que falou para você, vem ver o que eu estou fazendo. Você faria isso com ela? Eu não vou morar aí, eu não me interesso por o que você está me mostrando. Não estou nem aí porque você está me mostrando. Você não faria isso, né? Você não seria mal educado a este ponto. Agora o Senhor, irmãos, Ele abre a sua palavra. E Ele mostra para nós a sua mente. Aí a gente fala, mas eu não estou muito interessado nisso. Para que eu tenho que saber disso? O que me importa essas coisas? Você tem coragem de falar isso para Ele, não? Que abre a sua palavra e mostra a sua mente? Ou você vai dizer, não, mas eu não estou muito interessado nesse negócio de partir o pão. Não tem muito interesse nisso. Ninguém tem coragem de dizer essas coisas, irmãos. Mas com o nosso coração e a nossa postura, nós podemos dizer essas coisas. Eu quero concluir, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, diz assim, a palavra. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde moras? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Irmãos, quem escreveu isso aqui foi o apóstolo João. Sabe quantos anos João escreveu isso depois deste fato ter ocorrido? 60 anos depois. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. 60 anos depois, João
está escrevendo isso, ele diz assim, no versículo 39, sendo mais ou menos a hora 10ª. Faz 60 anos, já passou-se 60 anos que isso ocorreu. E ele diz, era mais ou menos a hora 10ª. Por que eu estou lendo esse texto? Porque este homem tinha o que nos falta. Ele tinha amor. Somente o amor traz estas recordações à mente. Somente o amor pode trazer estas lembranças vívidas a um homem 60 anos depois, dizendo, quando João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus, e ele foi seguindo aquele homem, e diz, mestre, onde moras? Ele diz, venham e vejam. Era mais ou menos a hora 10ª. Aquilo estava na sua lembrança, aquilo estava na sua memória, aquilo estava em seu coração. Fazei isso em memória de mim. Que é a mesa do Senhor. É o povo que se reúne cheio de afeições no coração e cheio de lembranças amorosas do seu Senhor. Era mais ou menos a hora 10ª. Oh, irmãos, um homem que tem o Senhor em tanta estima, capaz de lembrar os mínimos detalhes, cheio de amor pelo Senhor. Nós vivemos essa geração louca, corrida, nossa mente pensa em tudo, está sempre a milhão. E por isso, e cheio de outros interesses, e por isso o nosso amor e interesse pelo Senhor é tão baixo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos liberte disso, que o Senhor avive os nossos corações, irmãos. Isso aqui não é para nós, irmãos. Isso aqui é para Ele. Aliás, nada do que nós fazemos aqui, seja o partir do pão, sejam as reuniões de oração, sejam as reuniões de varões, sejam as reuniões de estudo da palavra no sábado, nada aqui é para nós, irmãos. Nada aqui é para agradar um irmão. Quando o irmão Murilo fala assim, olha, leiam Mateus 13, isso aqui não é para me agradar que é feito, isso aqui é para nós meditarmos na palavra do Senhor, isso aqui é para que o Senhor possa falar conosco. Nada é para nós, irmãos. Tudo é para Ele. Que o Senhor nos ajude a ter este coração. Que o Senhor nos abençoe.